No meio do século XIV, a Europa viveu o colapso de tudo aquilo que sustentava sua fé, sua economia e sua própria noção de humanidade. Acreditava-se que o mundo era uma obra divina, cuidadosamente mantida pelo equilíbrio entre o céu e a terra. Mas em 1347, algo invisível começou a romper essa ordem. E em poucos anos, o continente inteiro mergulhou em desespero. Tudo começou nos portos do Mar Negro, nas cidades de Cafa e Tana, pontos estratégicos controlados por mercadores genoveses. Ali, o comércio entre o Ocidente cristão e o Oriente muçulmano florescia, mas também transportava algo que ninguém podia ver. Navios que levavam seda, especiarias e metais preciosos traziam consigo um inimigo microscópico, a bactéria Yersinia pestis, alojada nas pulgas que infestavam os ratos. Esses mesmos navios zarparam em direção ao Mediterrâneo e o terror viajou com eles. Em outubro de 1347, 12 embarcações genovesas chegaram a Messina, na Sicília. As pessoas que correram ao porto para ver as mercadorias ficaram horrorizadas com o que encontraram. Os marinheiros estavam cobertos de feridas negras, com pus e sangue escorrendo pelo corpo. Poucos ainda respiravam. Em questão de dias, a peste se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. E em poucos meses, o que começou em Messina já devastava Nápoles, Marsella e Gênova. O mal viajava mais rápido que qualquer exército. As crônicas da época, como as de Giovanni Boccaccio em O Decameron, descrevem uma Florença sitiada pela morte. Ele conta que as pessoas começaram a evitar até os próprios familiares, com medo do contágio. Irmãos abandonavam irmãos, esposas deixavam seus maridos e pais fugiam de seus filhos. A caridade cristã, um dos pilares da fé medieval, desmoronou diante do pavor. As igrejas tocaram seus sinos dia e noite. Padres e monges se revezavam em funerais que nunca terminavam. Mas logo, até eles começaram a morrer. O clero, que até então era o mediador entre o homem e Deus, via-se impotente. Nenhuma oração, nenhuma procissão, nenhuma penitência parecia deter o avanço da doença. E foi aí que a fé começou a ruir. As pessoas começaram a procurar explicações. Muitos acreditavam que era a ira divina, um castigo pelos pecados da humanidade. Outros viam sinais do fim dos tempos descritos no Apocalipse. Mas havia também aqueles que buscaram culpados. Judeus foram perseguidos e queimados vivos sob acusação de envenenar poços. Mendigos e estrangeiros foram espancados nas ruas. Em 1349, na cidade de Estrasburgo, mais de 2.000 judeus foram mortos em um único dia. A peste não matava apenas corpos. Ela corroía o próprio tecido da civilização. Enquanto isso, o Papa Clemente VI, refugiado em Avignon, autorizava missas em massa e bênçãos públicas. Ele chegou a consagrar o rio Ródano como cemitério, permitindo que corpos fossem lançados nas águas abençoadas. Tamanha era a quantidade de mortos. Registros papais descrevem que a fumaça das piras funerárias obscurecia o céu por semanas. Mas nem o Vaticano estava a salvo. A peste atravessou os muros de pedra e entrou nos palácios cardeais. Os médicos, limitados pela ciência da época, pouco podiam fazer. Vestiam longos mantos de couro e máscaras em forma de bico. Os famosos trajes dos médicos da peste, enchendo-os com ervas e vinagre para filtrar o ar. Acreditavam que o mal vinha dos miasmas, vapores pútridos emanados dos corpos. Era uma medicina misturada com superstição, uma tentativa desesperada de compreender o inexplicável. Nas universidades de Paris e Montpellier, estudiosos tentavam encontrar causas astronômicas. Alguns afirmavam que o alinhamento de Saturno, Júpiter e Marte em 1345 havia contaminado o ar com pestilência. Era a ciência medieval tentando explicar o horror com as ferramentas do seu tempo. A peste devastou o campo e as cidades. Vilas inteiras desapareceram. Milhões de lavradores morreram, e as colheitas apodreceram nos campos. A economia feudal entrou em colapso.
Os nobres, sem servos, começaram a empobrecer. E aqueles que sobreviveram, os poucos camponeses restantes, passaram a exigir salários mais altos e melhores condições de vida. Sem perceber, a peste negra estava transformando a estrutura social da Europa. O velho mundo estava morrendo, e um novo começava a nascer. As estimativas variam, mas os historiadores acreditam que entre 75 e 200 milhões de pessoas morreram. Em algumas regiões, como a Toscana e a Provença, 2/3 da população desapareceram. Paris perdeu 800 pessoas por dia. Londres, 1/3 de seus habitantes. E ainda assim, a peste continuava voltando em ondas, década após década. Era como se a morte tivesse se instalado de vez na paisagem europeia. Com o tempo, o medo de Deus deu lugar a um novo tipo de dúvida. Se o Todo-Poderoso permitia tamanha tragédia, onde estava sua misericórdia? Artistas e cronistas começaram a retratar a morte de maneira obsessiva. Surgiu a dança macabra, um motivo artístico em que esqueletos conduziam homens e mulheres de todas as classes sociais, reis, monges, camponeses, para a mesma sepultura. Era o símbolo de uma nova consciência, a de que ninguém escapa da morte e de que a fé, sozinha, não bastava mais. Nas décadas seguintes, a peste deixou marcas profundas. A igreja perdeu poder e prestígio. A confiança cega na autoridade religiosa foi abalada, e o pensamento crítico começou a germinar. Muitos historiadores veem nesse trauma o início do Renascimento, um movimento em que o homem voltou seus olhos não apenas para o céu, mas para si mesmo. O colapso espiritual do século XIV se tornaria o berço da razão moderna. Mas talvez o aspecto mais doloroso da peste negra não esteja apenas nos números, nas crônicas ou nas ruínas das cidades. Está no silêncio que ficou depois. Boccaccio, escrevendo em meio ao caos, disse: "De tantos que morreram, apenas a lembrança sobrevive, e mesmo ela, temo, morrerá com o tempo." E tinha razão. Quando as fogueiras se apagaram e as procissões cessaram, o que restou foi uma Europa diferente, mais cética, mais dura e talvez mais consciente de sua fragilidade. A peste negra não foi apenas uma doença, foi um espelho que mostrou o que somos quando a fé é testada, quando a ciência ainda não sabe responder e quando o medo se torna a linguagem universal. O século XIV terminou sem respostas definitivas, mas o mundo nunca mais foi o mesmo. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir até o fim. Agora me diga, você acha que no mundo de hoje a fé resistiria a um choque tão devastador? Ou aprenderíamos rápido demais para repetir os mesmos erros? Deixe sua opinião nos comentários. Quero ler o que você pensa. Se este vídeo fez você repensar a história, deixe um like e se inscreva no canal para mais episódios assim. Ative o sininho para não perder a próxima investigação.